O rap arranha de uma forma muito superficial o que significa ser um homem preto. Eu não luto pra lutar mais, eu luto pra parar de lutar, mano. A ditadura, ela é uma corrupção em si. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entre Linhas. E hoje é um dia muito especial porque temos um convidado aqui e é um amigo, alguém com quem eu tenho conversado nos últimos tempos e que tem se revelado, além de um sujeito, uma visão de mundo fantástica, é também hoje, acho que a gente pode dizer isso, um dos grandes artistas do Brasil, né? E eu estou falando aqui do meu amigo, do meu mano Emicida. E aí, meu camarada, como é que tá? Salve! Salve, 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 professor Silvio Almeida. Para começar, gostaria de dizer que estou nervoso. Tô com a sensação que hoje é dia de prova. Olha, filho, do jeito que tá essa pandemia, os professores não andam com muita vontade de dar prova, não, viu? Eu tenho muitas coisas para falar com você, né? A gente tem uma série de afinidades que nós já sabemos. Eu acho que mobiliza a nossa conversa agora, nesse instante, é falar um pouco das pequenas alegrias da vida adulta, né? Eu queria falar que é uma das faixas do seu disco, né, que está causando uma grande repercussão, do álbum Amarelo. E eu quando ouço o seu álbum, ouço essa música, eu fico tentado a achar que você inova justamente porque você quer captar uma dimensão, né, da subjetividade. Quando eu falo subjetividade, eu estou falando, ou seja, dessa singularidade, né, que a gente está sempre se relacionando, a nossa singularidade, as particularidades com o mundo objetivo, né? Ou seja, a gente faz nosso corre, o mundo é complicado, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão da nossa vida que é uma dimensão também que se faz a partir das pequenas coisas, né? Ou seja, o fato de ser negro é uma condição objetiva, a precariedade do mundo, só que ao mesmo tempo a gente faz uma vida em torno do precário, como disse aqui o nosso amigo Luiz Antônio Simas, né? E me parece um pouco você está querendo tirar essa potência da singularidade quando você fala isso, né? Ou seja, descrevendo a vida de um pai, é negro, é trabalhador, e dentro disso você retira uma série de possibilidades e potencialidades que vão dando sentido para a vida. Então, a mim me parece que você está falando das possibilidades múltiplas e dar sentido para a existência e para a vida, mesmo retirando a vida de condições objetivas que são precárias. E aí, cara, eu tô aqui pensando nas brincadeiras, tô pensando na minha vida e na minha trajetória. Tô pensando, por exemplo, no meu pai, né, na minha mãe, nas brincadeiras que eu fazia na infância. E agora, e ouvindo o teu álbum, me parece que muita coisa começa a fazer sentido, né? Ou seja, o homem que sou hoje é resultado também dessa dimensão imaginária, lúdica da vida, né? O que significa para você hoje, por exemplo, poder jogar videogame, né? Ter essas pequenas alegrias da vida adulta, mas que também são da infância, e poder jogar videogame com a sua família, enfim, com as suas filhas. Como é que funciona isso para você? O que significa? Eu acho que a reflexão em torno da simplicidade, ela é o que vai conseguir fazer a gente criar uma condição para existir esse amanhã, esse futuro que a gente tá querendo construir. Por que eu falo isso? Às vezes a gente fala rápido sobre isso e dá a impressão que a gente não valoriza as outras instâncias, mas não é isso. O que eu tô querendo compartilhar com as pessoas quando eu falo sobre repousar os olhos em cima das pequenas alegrias da vida adulta é que a gente se conecte com um tipo de grandiosidade da qual o samba nunca se desligou na sua poesia. Isso não significa que o samba não se debruçou em cima das grandes questões da realidade brasileira. Muito pelo contrário. Ele tratou dessas grandes questões sem nunca perder essa camada. Porque o samba também não é analisado muitas vezes no Brasil enquanto uma filosofia de vida. O samba é um modo de vida e ele só consegue se traduzir de uma maneira tão sólida e se conectar com tanta gente num país que tem o tamanho de um continente, porque ele é uma forma de existir no mundo. Ele não é simplesmente um gênero musical. Fico pensando que a gente confunde o conhecimento, né, a existência do conhecimento, com a história do conhecimento, o registro da história do conhecimento. O registro, ele fala sobre uma parada que eu acho bacana, porque ele fala, começou aqui, aqui a gente começou a perceber que se criavam coisas interessantes, intelectuais. Mas isso não significa que a intelectualidade nasceu ali. O exercício dela já vem de antes.
E eu acho que o samba consegue fazer essa intersecção de uma maneira genial, porque ele consegue, por exemplo, estar presente lá em Marte, quando os caras, lembra dessa história, quando os caras pegou o samba ou coisinha tão bonitinha do pai e colocou para acordar o Sojourner, lá em Marte. Porra, nenhum ser humano pisou em Marte, mas o samba já teve lá, sabe? Ao mesmo tempo, o samba também fala, eu queria ir lá no céu para falar com Deus, que a folha do meu feijão preá comeu. E aqui Dona Ivone Lara está fazendo uma reflexão extremamente profunda a respeito de como a vida pode ser desigual e injusta, mas ainda assim a gente não pode perder a esperança. Esses dois mundos que costumam conflitar, que é a ciência e a religião, no samba ele se abraça e constrói junto. Para mim, isso é jogar luz nas pequenas alegrias da vida adulta. A gente nunca pode perder essa camada da simplicidade. Eu estava lendo junto com a minha filha mais velha A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. As palavras que o Graciliano usa, a forma como ele coloca, a forma brasileira de se contar uma história. E isso tem sido muito. Esse tem sido um ponto muito importante para mim. Eu acho que, como diz o poema do Sérgio Vaz, né? Me interessa muito a América de Malcolm X, me interessa muito a América de Martin Luther King. Eu não estou querendo americanizar a experiência brasileira, mas me interessa sim a perspectiva da Toni Morrison, me interessa sim a perspectiva da Angela Davis, porque ela pode contribuir na minha construção. Mas acho que a gente não pode perder a magia da complexidade do Brasil, porque ela também traz essa magia. O Brasil não são só espinhos. E o samba consegue cantar isso de uma maneira que a gente sorri de uma maneira dolorida. O Brasil oficial, ele costuma podar as possibilidades oferecidas pelo Brasil real, mas o samba canta essa possibilidade desde sempre. Então, é por isso que eu quis jogar luz nisso. Eu fico muito lisonjeado quando você fala, poxa, através da composição eu lembrei de eu jogando futebol na rua. Realmente é isso, é essa atmosfera, é isso que também é real e que a gente não pode deixar de se perder, porque nesses momentos a vida acontece também, sabe? Tem uma coisa sobre Angela Davis que você falou, que eu ouvi o professor Luiz Felipe de Alencastre me falar uma vez. Ele falou o seguinte, olha, o livro da Angela Davis é fantástico, é fundamental, fala algo que todos nós devemos aprender, como se forma, como as relações de raça, gênero e classe se formam, só que ela está descrevendo uma situação que é muito própria das mulheres negras nos Estados Unidos. Ele falou assim, é o seguinte, porque o tráfico foi diferente no Brasil e nos Estados Unidos. O tráfico acabou em 1850 no Brasil. Criou-se, portanto, um tráfico interno. E isso mudou o papel que as mulheres negras tinham na reprodução econômica. Nos Estados Unidos é outra coisa. Então, ou seja, se mudou, o tráfico mudou a particularidade e a singularidade da formação de gênero, da situação das mulheres negras, que tiveram que criar outras estratégias para poder sobreviver no precário. Então, ou seja, a gente tem que olhar para a situação do Brasil, embora a experiência de Angela Davis e outros lugares nos sirvam muito de inspiração. Então, assim, é muito interessante o que você está falando. Agora eu estou vendo o seguinte, eu jogo videogame e gosto de quadrinho para poder continuar pensando nas coisas que eu estou pensando e escrevendo os livros que eu vou escrever. Olha só uma coisa, desculpe interromper você também. Não, imagina. Só um negócio, você tem uma coisa assim que também, às vezes você precisa frear a cabeça, porque senão ela vai embora, ela não para de fazer essas associações. É o dia inteiro. Então, às vezes você está jogando um videogame e ele não tem absolutamente nada a ver com nenhum desses livros, mas você está aqui encontrando duas camadas que você fala, isso aqui tá falando sobre isso, sem os caras saberem. A gente não pode jogar Assassin's Creed, por exemplo, eu e você. A gente jogar um negócio desse, acabou a vida. A gente fica em altas reflexões sobre essa história, não sei o quê. A gente enlouquece. Eu tô agora querendo juntar com as minhas coisas, eu tô querendo juntar o rap, entender como é que o Brasil está sendo narrado no rap, no samba, né? Isso vai constituir também a minha próxima obra, meu próximo livro, né, que sai ano que vem. Vai ser mais ou menos isso, é falar do Brasil. E aí eu queria te perguntar uma coisa, irmão. Agora falando um pouquinho sobre como esse mundo nos afeta, como ele nos atravessa, nós estamos vivendo num contexto de pandemia, né? O fracasso do Brasil na gestão da pandemia reflete também nossos grandes problemas históricos na política. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo você surge aí com uma proposta que está no Amarelo, que é justamente o podcast, né? O Amarelo Prisma, em que você tem o tema da saúde mental, do autocuidado, que eu acho que é muito importante, né? E é um projeto que, mais uma vez, retoma aquilo que a gente está falando, né? Como o objetivo se reflete no subjetivo e como o subjetivo se manifesta, né, no objetivo. Diante disso, cara,
O que tudo isso, essa luta, né, para permanecer vivo, para permanecer existindo, como isso impactou a sua vida? Ou seja, como esse momento impactou a sua vida em questão de autocuidado? Como é que foi produzir sobre isso? E se isso é uma experiência que você está vivendo, ou seja, de ter o autocuidado e pensar o autocuidado como parte de uma dimensão política da sua existência. Porque assim, nós homens negros, particularmente nós homens negros, nós não temos essa tradição do autocuidado. Cara. Partindo do rap, por que eu acho que é interessante partir do rap? Porque o rap, mesmo com o seu discurso de denúncia, ele também corroborou com a cristalização dessa imagem do homem negro mau. Porque para ser ouvido nessa sociedade, de alguma maneira, eu preciso representar algum tipo de violência ou algum tipo de ameaça. Então eu preciso ficar nessa zona cinzenta entre o humano e o vilão. Durante a minha trajetória, várias vezes eu orbitei em torno disso, mesmo não tendo a consciência de que esse lugar é o melhor lugar para a gente traçar essa reflexão. A conclusão a qual eu chego é que o rap arranha de uma forma muito superficial o que significa ser um homem preto. Tá ligado, mano? A gente pode aprofundar muito essa discussão dentro do gênero, porque a gente fala muito da nossa relação com uma sociedade racista, e isso é fundamental. A gente fala muito sobre a nossa relação com uma sociedade tão desigual quanto a sociedade do Brasil, e isso é muito importante. A gente conseguiu impor uma série de discussões importantes em N ambientes, e isso é muito importante. Mas quando a gente traz para esse ambiente onde a gente precisa se cuidar, e essa foi uma reflexão que eu fiz, e olha que coisa maluca. Eu comecei a pensar o seguinte, Silvio. Mas falar desses baratos é coisa de playboy, mano. Fazer a manutenção do eu não é uma coisa de alguém com as minhas características. Olha o lugar maluco aonde eu tava. A gente pega o mal do século, aqui a gente está na era das patologias psicológicas. Exatamente. E a gente pega uma coisa como a depressão e coloca na caixinha da frescura. E eu corroborei muitas vezes com essa lógica, porque eu cresci em lugares cercado de pessoas que disseram que esse negócio de depressão não existia. A música Amarelo, no disco, ela começa com um depoimento de um amigo que me mandou um áudio desesperado pensando em se suicidar, sabe? E eu fiquei desesperado porque imagina você receber uma mensagem de alguém que você ama se despedindo. Esse era o lugar onde eu estava. E é até esse lugar que essa lógica arcaica a respeito do que significa ser um ser humano preto leva a todos nós. Eu precisei, mano, criar uma ruptura, me desconectar completamente da ideia de que cuidar de mim é uma coisa de Mauricinho, mano. Se eu quero que as pessoas se cuidem, eu quero encontrar todo mundo vivo lá na frente. Eu não luto para lutar mais, eu luto para parar de lutar, mano. Alcançar a liberdade coloca a gente numa posição de vigilância eterna. A gente precisa estar atento para a gente não retroceder. Mas a verdade é que o front ele não é um playground, mano. A gente não quer criar nossas crianças num ambiente de tensão e de luta. Eu passei por coisas que eu agradeço todo santo dia. Que as minhas filhas não têm uma experiência parecida. Que elas não fazem a menor ideia do que seja. Elas conhecem tudo isso através da teoria. Não senti na pele uma pobreza que muitas vezes me desumanizou. Uma vez, eu ia para a escola e eu estudava lá nas Palmas. Então eu tinha que É descer. vizinho, né? Meu vizinho. Meu vizinho. Eu tinha que descer até o ponto de ônibus no Jardim Curis, que tinha um escadão ali. Só que eu morava na Vila Zilda. E a Vila Zilda, nos anos 90, era um bairro extremamente violento. Todo dia tinha uma tragédia, as pessoas comentavam. E eu me lembro, eu tenho uma memória muito cristalizada de sair para ir para a escola às 6 horas da manhã e ter um corpo na calçada da minha casa. E esse nem foi um ponto que a gente para e reflete a respeito da violência que nos cerca. A gente pulou o corpo e foi para a escola e é um dia normal. Essa experiência desumanizante que a gente é submetido está extremamente conectada com a atitude de pegar uma patologia extremamente séria como a depressão e colocar na caixinha da frescura. A gente não tem o direito de se preocupar com isso porque nossos problemas objetivos são maiores, são mais urgentes. Não. Tudo isso se complementa e é por isso que a gente elabora o Prisma. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa também agora. Eu quero falar sobre algo que me incomodou bastante. Como é que essa dimensão, né, individual, ela tem que fazer referência
as grandes questões do mundo, né? E aí a gente não pode deixar de falar também de um nome que para mim muito importante, né? Que é o Fanon, né? O Fanon é um cara assim, acho que compreendeu isso em primeiro lugar. Tá aí, né? Alienação Isso de aí. verdade. Alienação e Liberdade. Eu também recebi esse. Esse livro é fantástico. Assim, os textos, né, compõem esse livro. Né? A gente vai olhando para a nossa vida e vai vendo que a nossa vida vai sendo constituída de uma forma que, quando chega um ponto que você tem clareza, que você consegue ter clareza, você consegue depois fazer uma narrativa, né? Ou seja, contar uma história. Né? E você começa a encontrar, vamos dizer assim, um certo caminho que talvez você não tivesse a ideia de que estava seguindo, mas parece que é muito coerente, né? Eu comecei a perceber que os filósofos, né, que eu estudei, tanto no meu mestrado, doutorado, eles todos tratavam dessa questão, sabia, cara? Essa coisa de como você cria as condições objetivas para o sujeito revolucionário. Como é que a gente cria as condições, né, da tomada de consciência e, mais do que isso, né, da criação de afetos, né, que possam levar à transformação do mundo. Aí, a minha tese de doutorado é sobre um cara que inspirou muito o Fanon, que o Fanon se seguia muito, né, que é o Sartre, né? E o problema do Sartre é justamente esse, cara. Ele quer saber o seguinte, pô, como é que a gente faz uma revolução agora? Meu? Quais as condições de fazer uma coisa dessa? E aí eu tô pensando aqui, tem uma coisa que muita gente fala nessa pandemia, que é sobre produtividade, né? Você está falando assim, poxa, virei queijeiro, né? Os caras ficam até zoando com você e tal, virei o homem do queijo, é coisa difícil de fazer, isso não é nada perto do Passar com a carretinha aí nas palmas. É. Ó o quê? O quê? Na frente do colégio do Cardoso ali. Pô, ali, se fosse uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu ia comprar um queijo, seu. Tem muita gente discutindo isso. Puxa, eu tô improdutivo. Agora, essa pandemia, achei que ia produzir, estou produzindo pouco. E eu acho que tem uma coisa de produtividade que é muito ligada também a essa doideira, cara, dessa doideira tá funcional dentro do capitalismo, sabe? Você tem que estar sempre produzindo. Mas, porque produtividade está sempre relacionada ao fato de você estar produzindo para alguém, né? Ou seja, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa que não é exatamente para você, mas para os outros, né? Porque durante a pandemia, qual foi a minha experiência? Eu estava nos Estados Unidos, estava dando aula nos Estados Unidos, aí a minha esposa voltou para o Brasil, aí ela iria, né, retornar, e aí teve o lockdown, acabou, né? Não teve jeito. E eu me vi sozinho na Carolina do Norte, numa cidade, que é uma cidade universitária. Você ficou lá e ela veio pra cá? Fiquei 4 meses dentro do apartamento. Pô, Silvio, não, só isso aí você já tá devendo um romance pra nós sobre essa história. Aí eu falei, puxa, agora o que eu vou fazer, né? Vou ter que dar um jeito, vou ter que reinventar a minha vida. O que eu perdi em produtividade das coisas que eu ia fazer, porque eu falei, vou escrever 2 livros, fazer tal coisa. Acho que a minha vida tomou um outro direcionamento e eu acho que eu produzi outras coisas a partir daquela experiência, né? Como é que foi pra você, né? E a gente falou das pequenas alegrias da vida, né? Tem uma etapa da produção, uma dimensão da produção que eu acho que ela é involuntária, né? Por causa do sistema econômico no qual a gente vive. Então a gente precisa produzir para colocar comida na nossa mesa. Eu faço parte de um setor da economia que é o primeiro a ser suspenso e o último a ser reestabelecido, sabe? Exato. Num contexto como esse, quem vai pagar um ingresso para se divertir? Porque eu tô vendo bastante gente também falar, a gente já tinha que ter voltado a tocar e, sinceramente, eu acredito que não. A gente deveria ter tido um governo que fosse capaz de criar um contexto menos desesperador para todos os setores da economia, sabe? Inclusive no setor da cultura. Porém, o setor da cultura ele vem sendo atacado desde antes da chegada do Bolsonaro ao poder. E às vezes não, eu tenho uma crença de que o setor da cultura é tão atacado porque é nesse ambiente das ideias que se produz e cria esse clima do Sartre que você mencionou. A revolução parte de 2 seres humanos indignados que conversam sobre como o mundo deveria ser. Eu não tenho essa relação da produção louca, sabe? Eu produzo muita coisa. Produzo muita coisa porque eu me sinto provocado por muita coisa, sabe? Então, por exemplo, vamos pegar o Fanon aqui, né? O Fanon, no tempo dele, no lugar dele, observou o mundo daquele lugar e ele viveu pouquíssimo, mano. Uma vez um amigo falou assim, ó, na melhor das possibilidades, a gente vai viver 130 anos, que é o máximo que uma pessoa já viveu. A vida humana, ela é isso aqui, ela não é nada, Silvio, não é nada do ponto de vista da linha do tempo do universo. Então, o nosso tempo é pouco e a gente precisa preencher ele
com algo que a gente acredite que é importante para todas as outras pessoas, tá ligado? Para a existência, para colaborar de uma forma positiva com o existir. Eu tenho lido muito aqui, né? Tipo, a gente acabou de fazer um documentário sobre o amarelo e a gente quis emergir numa outra camada, né? Fazer uma reflexão que passa até por uma parte da nossa conversa aqui, tanto samba enquanto filosofia, sobre como o Brasil, no início do século passado, estava tendo uma ambição grande de se desenhar como um país moderno. E aí é muito interessante observar essa intersecção do século XIX e o século XX, essa viradinha de página, porque acho que naquele momento a pressa começa a alcançar um lugar de divindade, né? Porque vem o carro, vem o telégrafo, daqui a pouco vai vir o avião, vem o telefone, tudo é para ontem, começa. Tudo é para agora, não existe mais o esperar. Uma carta é inconcebível no século XXI, uma carta. Eu acho que a primeira coisa que eu faço na minha relação com a produção é tirar a pressa desse lugar de divindade. Porque essa é uma das características que adoece a gente. O que me faz produzir muito não é porque eu tenho que entregar muito para alguém. É porque uma vez eu vi o B.B. King falando uma coisa que me tocou profundamente. O B.B. King disse o seguinte, Silvio: quando eu cheguei aqui, quando uma pessoa preta morria, sabe o que eles diziam? Vai lá no celeiro e pega outro. Olha o tamanho dessa frase. Olha o que separa a gente do tempo em que o B.B. King chegou aqui. É o tempo de uma vida humana, esse abismo de desumanidade. Eu só me preocupo com uma coisa, quando eu pegar minha caneta. Fanon, Angela Davis, todos esses pensadores que a gente admira, os artistas, os criadores, o próprio Milton Santos, por onde você passou aqui, eu só quero, mano, pegar esse bastão que eles me deram e entregar para a próxima geração da maneira mais bonita possível, no lugar mais legal possível. E é por isso que eu corro. E no meio disso, eu tô numa busca de me transformar também num ser humano melhor. No show eu falo de um episódio que eu vivi, onde a primeira vez que eu fui na África, eu fui levado num museu, que é o Museu da Escravidão, lá em Angola. Segunda vez, na verdade, né? A primeira eu fui em Madagascar, a segunda eu fui em Angola. Quando eu fui em Angola, me levaram no Museu da Escravidão. E no Museu da Escravidão tinha uma pia. Aquela pia é uma das pias, das várias, nas quais as pessoas pretas foram batizadas no continente africano e foram levados a acreditar que eles não tinham alma. E essa justificativa do você não tem alma foi a justificativa que fez boa parte da sociedade olhar com indiferença a condição que as pessoas pretas estavam. Afinal de contas, se ela não tem alma, ela não é um ser humano. Isso me mexeu comigo demais e sempre me fez me perguntar qual era a minha função quando eu pegasse um microfone. Qual era a minha função quando eu pegasse uma caneta? E a conclusão a qual eu chego, Silvio, é que a minha função é devolver a alma para cada uma das pessoas que algum dia acreditou que não teve. E não acreditar que você tem uma alma esvazia você de sentido. O que a gente está assistindo hoje, né? Você estava falando da relação com a pandemia. O que a gente está assistindo hoje, o que é isso, se não uma tentativa desesperada de esvaziar a vida do Brasil que sonha de sentido, para que ele só se entenda como uma engrenagem? É isso, mano. E é por isso, às vezes, as pessoas falam pra gente assim, mas, tipo, tem uma polêmica e fulano tá reclamando de um assunto, de uma outra coisa. E, irmão, a minha teoria é a de que o racismo ele vai morrer gritando. O racismo não vai ser convencido intelectualmente, porque tudo que ele construiu tá em cima de uma coisa muito frágil. Então a gente precisa olhar com naturalidade para quando um imbecil sobe no palco de uma instituição como o Hebraica e desrespeita, inclusive, aquela instituição e o significado dela, e diz que um quilombola não serve nem para reproduzir. Você fala muito. Ele está desrespeitando, inclusive, a comunidade judaica, que foi profundamente desumanizada. Com certeza. E a gente precisa olhar para isso e entender isso como histeria racista. Porque ele está vendo uma transformação. Ninguém vai convencer esses milhões de homens e mulheres não brancos de que o lugar deles é na senzala. Nunca mais, seja a senzala qual for. Não se negocia com o tempo, a história só é vivida para frente. É muito difícil para a gente, em condições confortáveis, refletir sobre o hoje, porque a gente vive num tempo de muita informação, muita complexidade, muita informação nova chegando a cada momento e muita informação nova que deve ser considerada. Então, até mesmo nós, que trabalha com conhecimento, se debruça em cima disso e no final do dia, a coisa mais sólida que a gente tem é uma dúvida. Imagina
para uma pessoa que é avessa à ciência. O que que ela quer? Ela quer trazer aquela sensação de quando ela era uma criança, no meio da ditadura, de volta. Porque naquele tempo ele era tutelado pelo pai. Existia uma falsa paz, uma falsa ideia, porque o país era desse tamanho, ele era minúsculo. Então as notícias também tinham menos coisas. Saca? A informação circulava muito menos, então essas pessoas querem correr desesperadamente para esse passado onde elas tinham uma barra de saia para elas puxar e pedir socorro. Então acho que esse é o campo onde a gente compreende dessa tentativa de trazer o passado de volta, sabe? Aquela coisa que algumas pessoas dizem, porque na ditadura não tinha corrupção. Cara, isso não tem embasamento Faz nenhum, sentido. cara. Faz Não faz o sentido. menor sentido. Até porque a ditadura ela é uma corrupção em si. Um golpe de Estado é uma corrupção em si. Ou seja, é a abertura para zoeira sem limites, entendeu? Ou seja, depois que você dá um golpe de Estado, cara, qualquer coisa é possível, tudo é possível. Esses caras roubaram demais, assim, demais. No meio de uma democracia, a gente está numa bifurcação que é o seguinte: o poder militar também no Brasil vai ter que escolher seu lugar agora. Se ele vai orbitar em torno da política e do poder ou se ele vai cumprir sua função de ser a proteção do país. Você sabe, mano, que eu tenho um primo que é paraquedista e ele me fala uma coisa do exército. Ele fala uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, que um acidente de paraquedas em geral, ele acontece, é raro que aconteça no ar, um problema com o equipamento. Geralmente ele ocorre no processo de preparação do equipamento, ele começa bem antes. Não seria possível um golpe de Estado e todos os outros golpes que o Brasil sofreu, inclusive os mais recentes, se não houvesse um ambiente todo preparado para isso, né? Se as coisas não é de uma hora para outra. Uma revolução ainda pode acontecer de uma hora para outra, né? Mas assim, a partir de condições de insatisfações que já vinham sendo gestadas ao mesmo tempo. Só que um golpe de Estado e a implantação de uma ditadura militar ou de um governo autoritário, tal como nós estamos vivendo, só é possível se houver as condições sociais. É por isso que filósofos, como você pega lá o Gilles Deleuze, ele sempre perguntava o seguinte, né? Onde é que está o fascista que se esconde dentro de você, né? Porque assim, uma sociedade autoritária, e a gente volta para o começo da nossa conversa, só é possível se houver também subjetividades autoritárias que vão transformar isso de alguma forma no projeto político. Então, ou seja, a mesma maneira que dá pra gente arrancar o que há de melhor das pessoas, a gente pode arrancar o que há de pior das pessoas também, sabia? Dá pra arrancar o que há de pior. A miséria, a pobreza, a competição, a desagregação social e econômica vai tirando das pessoas o que elas têm de pior, cara. Uma ditadura e um governo, né, como tem nos Estados Unidos, como tem em alguns países da Europa, como tem no Brasil, não surgem do nada. Então é possível traçar uma linha de 24 até 2020 para entender a desgraça que o Brasil ficou. Entendeu? Você tem toda a razão. E você sabe que o Sartre uma vez chegaram numa entrevista e perguntaram assim para ele, Sartre, e eu vou perguntar pro Emicida, do mesmo jeito que perguntaram pro Sartre, né? O que você é, afinal de contas? Você é escritor, né, no campo da literatura, você é um literato, você é um filósofo, um teórico. O que você é, afinal de contas? Por que você se expressa de tantas maneiras diferentes? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, eu falo assim porque eu tenho necessidade de falar desse jeito, porque a vida é dramática, a vida é um drama. E sendo a vida dramática, eu preciso mostrar que existem várias possibilidades de existir. Então eu pergunto pra você, Emicida, o que você é, afinal de contas? Você é rapper? Você é compositor? Você é escritor? Você é um quejeiro? O que você faz da vida, afinal de contas? Por que você precisa se expressar de tantas formas assim? O que você está pretendendo com isso tudo? Ou não tem nenhuma pretensão? Olha, o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu não consegui colocar tudo em apenas um vídeo. Guardei mais um pouquinho para sábado que vem. Nos vemos lá, tá bom? Eu sou uma pessoa que nunca mais vai deixar a mediocridade sequestrar minha grandeza, mano.